Olá, professor Celso Lima aqui. Iremos iniciar mais uma aula de História. Hoje iremos abordar o tema Estados Nacionais Modernos. Compreender a formação dos Estados Nacionais Modernos é entendermos o que foi o absolutismo na Europa da Idade Moderna. Mas antes de abordarmos os Estados Nacionais, nós temos que relembrar alguns conceitos referentes à política na Idade Média. A organização política na Idade Média era caracterizada pelo feudalismo. No feudalismo, o senhor feudal, proprietário de um feudo, ele tinha autonomia para criar suas próprias leis, cobravam os impostos e coordenavam o sistema de justiça. Então, podemos afirmar que no feudalismo o poder ele era descentralizado. Ao senhor feudal cabia a autonomia de governar o seu próprio feudo, sem que houvesse nenhuma interferência externa. A organização política na Idade Moderna ela é marcada pela formação dos estados nacionais. Os feudos foram unificados e passaram a ser comandados por um rei. Esse rei cabia determinar o idioma e a religião oficial do Estado, criar um sistema de pesos e medidas e determinava a cobrança de impostos e a forma que os recursos deveriam ser administrados. Então, nos permite afirmar que ocorre uma centralização política na figura do rei. O processo de centralização política nos Estados Nacionais está relacionado com a crise do sistema feudal. 4 elementos nos ajudam a compreender os fatores que causaram tal crise: a Grande Fome, a Peste Negra, as revoltas camponesas e urbanas e as guerras, com destaque para a Guerra dos 100 Anos, contribuíram para o enfraquecimento dos senhores feudais durante a Idade Média. E esse enfraquecimento possibilitou uma aproximação entre a alta burguesia e a figura do rei. A burguesia havia o desejo de ascensão política e econômica, e ao rei desejava o direito de centralizar o seu poder e administrar suas terras sem a intervenção dos senhores feudais. Então nós podemos dizer que a burguesia financiou a centralização política e o rei passou a conceder privilégios econômicos à alta burguesia. O mercantilismo foi a política econômica dos Estados Nacionais modernos e estava caracterizado por 4 pilares importantíssimos. O primeiro deles é o protecionismo alfandegário, medida que visava proteger o mercado interno e os produtos nacionais. Então, era criado impostos para encarecer os produtos importados. A balança comercial favorável consistia numa prática de você importar menos e exportar mais. Em outras palavras, era mais interessante vender seus produtos no mercado externo do que permitir a entrada de produtos internacionais. O metalismo é aquela política de Estado que visava o acúmulo de metais preciosos. E juntamente com o metalismo, nós temos o colonialismo, que é a expansão desses estados europeus em direção a outras regiões do planeta em busca de especiarias, metais preciosos e terras que pudessem absorver o aumento demográfico que acontecia na Europa durante a Idade Moderna. Para justificar a centralização política e o poder do rei, alguns indivíduos vão se esforçar em criar teorias que justificassem o poder dos reis na Europa. A esses homens dar-se o nome de teóricos absolutistas. Entre os teóricos absolutistas merecem destaque Thomas Hobbes. Thomas Hobbes ele vai ser defensor do contrato social. Ele entendia que o súdito deveria abrir mão de sua liberdade em favor do rei e o rei iria garantir a paz social entre os súditos. Thomas Hobbes defendia a frase que o homem é o lobo do homem, ou seja, que o homem é um ser violento por natureza e somente uma organização política forte poderia conter esse ímpeto de destruição humana. Jacques Bossuet defendia o direito divino dos reis. O direito divino dos reis consistia na ideia de que o rei ele foi escolhido por Deus, logo questionar a vontade do rei seria algo como questionar a vontade de Deus. Nicolau Maquiavel ele vai ter a sua principal obra, O Príncipe,
ele defendia que os reis deveriam fazer tudo o necessário para manter a ordem e garantir o seu reino. Ele vai defender que os fins justificam os meios. E por fim, Jean Bodin vai defender uma relação patriarcal entre o rei e os súditos. Os súditos deveriam respeitar o rei, tal como um filho respeita o pai. Entre os principais estados nacionais modernos na Europa, nós vamos dar destaque para Portugal, Espanha, França e Inglaterra. Portugal vai ter o seu fortalecimento político após a Revolução de Avis, conflito envolvendo Dom João de Avis e Leonor Teles após a morte do rei Dom Fernando I. O conflito termina com a vitória de Dom João e o início da dinastia de Avis em Portugal. Isso representa uma aliança entre a burguesia e o rei e, consequentemente, coloca Portugal num ponto privilegiado para dar início no seu processo de expansão marítima. A Espanha inicia o seu processo de centralização política após a Guerra de Reconquista, conflito entre os cristãos da Península Ibérica contra os árabes. Esse conflito termina com a vitória dos cristãos e o casamento dos reis católicos. Os reis Fernando de Aragão e Isabel de Castela se casam unindo seus reinos. A partir daí, iniciando um processo de centralização política que vai dar origem à Espanha. Na França, o processo de centralização política ele começa durante a Guerra dos 100 Anos. A Guerra dos 100 Anos termina com a vitória dos franceses e a ascensão da dinastia do Valois ao trono francês. Depois nós teremos um conflito entre os Valois e os Bourbon e termina com a vitória de Henrique de Navarra. Henrique de Navarra ele vai ser o rei responsável por conter os conflitos da famosa Noite de São Bartolomeu, que colocou em lados opostos católicos e protestantes na França, causando a morte de diversos protestantes, e a assinatura do Edito de Nantes. Esse documento permitia a liberdade religiosa na França. Na Inglaterra, após a derrota da Guerra dos 100 Anos, a Inglaterra se envolve em outro conflito, a Guerra das Duas Rosas, colocando duas famílias de nobres em lados opostos, de um lado os Lancasters e do outro os Yorks. Durante a batalha, vamos ver a ascensão da dinastia dos Tudor, que conseguem resolver a crise política e assumem a coroa inglesa, dando início à dinastia Tudor e um período de esplendor do absolutismo inglês. O que tínhamos para falar de estados nacionais é isso. Nós temos aí um conteúdo bem enxuto, importantíssimo para compreendermos os principais elementos que geraram a formação dos estados nacionais modernos na Europa. Recomendo a vocês que reassistam o vídeo. Qualquer dúvida, pode deixar a pergunta nos comentários. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês fiquem bem por aí. E lembrando sempre que estudar é preciso. Até o próximo encontro. Fiquem todos na paz.